Dando sequência ao vídeo anterior, vamos então falar. O trabalho não pode ficar à mercê da oferta e da procura, porque as pessoas trabalham para que os seus ganhos sustentem as famílias, sustentem o seu bem-estar, sustentem um padrão. E ele não pode ficar à mercê. Se tem muita gente sobrando, vamos então pagar mais barato. Aí é que já começamos a criar as nossas diferenças paradigmáticas. Nenhum sistema poderá alterar o valor do trabalho em função de qualquer excesso de procura ou de oferta dessa ou daquela mão de obra. Então, esse já é o primeiro paradigma que nós temos que deixar bem definido. Salário mínimo, mas não é esse salário mínimo que a gente tem aqui, que é uma coisa absurda. O salário mínimo não dá para coisa nenhuma, o salário mínimo tinha que ser 5 vezes mais isso. O salário mínimo é algo que tinha que ser totalmente respeitado, ou seja, o básico para a pessoa ter um bom padrão confortável de vida. Não um salário que vai se pagar em função de se tem muita gente se ofertando seus serviços ou se tem menos serviço. Então, para começar, salário está fora de mercado. Isso deveria ser proibido e condenado severamente aquele que usa o princípio de oferta e procura para salário. Então, essa é a primeira questão. Mão de obra, ela é tão importante quanto o capital. E esse é um paradigma importante. O segundo paradigma é aquele de definir o que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado. Ou seja, qual a atividade que ela não pode ficar em função de lucro, ou seja, vou fazer o máximo para gastar menos e cobrar mais. Eu vou falar os itens que eu já disse em outros vídeos, mas agora eu estou pontuando como paradigma. Não pode ser privado, ou seja, não pode haver lucro nas seguintes atividades: saúde, educação, moradia, transporte. A questão da saúde envolve os laboratórios, ou seja, nenhum remédio pode ficar à luz da oferta e da procura, em que o dono da patente cobra o que bem entender. Então, essas atividades que se ligam à vida, essas atividades obrigatoriamente são estatais. Então, vamos repetir: saúde, educação, transporte, moradia, alimentação, logicamente, todas essas atividades não podem ter nenhuma ligação com lucro, ou seja, a pessoa vai produzir para ganhar cada vez mais. E essas coisas ficarem também sujeitas à oferta e à procura. É óbvio, vai chegar um momento que todo mundo vai precisar de ar, mas o dia que você privatizar o ar e a pessoa para respirar tem que ter dinheiro, o que vai ter de gente morrendo asfixiado não está no gibi, concordam comigo? Então, se amanhã o ar tiver que ser produzido, ele terá que ser produzido pelo Estado. Ele não poderá ser negociado em nenhum canto, nem poderá ser uma atividade, né? A produção e fornecimento de ar não poderia ser nunca uma atividade privada, ou seja, ter lucro. Isso é que eu quero dizer. Ninguém pode ganhar dinheiro com o que é a vida. Então, esse é um paradigma importante da gente definir, porque aí nós vamos vendo que o capitalismo, para funcionar, para se perpetuar, ele precisa ser contido. Esse é o outro paradigma. Capitalismo que deixa solto, ele vai para a selvageria, como que nós estamos vendo hoje no mundo, e que o coronavírus eu espero que mostre muita coisa aí. Você vê que há uma
uma turma grande de pessoas, de empresários, que estão brigando por causa que fazer o que tem que ser feito para sustar a proliferação do contágio do coronavírus é uma coisa absurda, porque vai matar os empregos. Não vai matar emprego nenhum, porque o Estado se assumir e estatizar a maior parte das atividades, aí nós vamos ver que dá para resolver tudo, todo mundo ter o que comer, ter o que... ninguém tem que se desesperar, mas o Estado tem que atuar. Vê o que fizeram agora nos Estados Unidos, que é a pátria do neoliberalismo. Eles estão na contramão, eles estão mostrando claramente que quem está resolvendo é o Estado. Nenhum banco apareceu para dar um tostão sequer para resolver coisa nenhuma. O que vem é aquele cretinismo de um banco que tem aí, que soltou a sua propaganda, como sempre eles vão tirar benefício das situações, em que ele disse que está ampliando as linhas de crédito. Olha só que cretinismo desses caras, né, desses banqueiros. Eles vão aumentar a linha de crédito para dar mais dinheiro, para mais gente ficar na mão deles, porque quando isso tudo passar, ele vai cobrar o juro que ele bem entender e as pessoas ficam na mão deles e estarão perdendo o pouco que têm. É um cretinismo isso é puro cretinismo, não vou aceitar nunca, devia ser proibido, sei lá, coisa eu não quero nem falar, porque realmente nesse momento a gente fica revoltado, né? Então não existe isso. Agora vamos falar um outro paradigma. O sistema financeiro, ele é um sistema que hoje é o mais corrupto do mundo. Eu sempre cito a Auditoria Cidadã da Dívida. Por quê? Porque na Constituição de 88 existe a necessidade de se fazer a auditoria cidadã, está lá na Constituição. E ela verdadeiramente nunca foi feita, porque o que está sendo feito hoje já é uma pesquisa profunda, e acesse ao site, ao canal também no YouTube, da Auditoria Cidadã da Dívida. Toda pessoa devia conhecer isso, para saber as maracutaias que eles fazem naquela porta giratória que se chama Banco Central. Banco Central, eles querem privatizar, não sei para quê, porque já é privado. Eles aqui nomeiam diretor, um diretor de um banco volta, entra de novo para o Banco Central. As pessoas que hoje estão ganhando muito dinheiro no sistema financeiro são os mesmos que foram presidentes do Banco Central, e vai por aí afora. Então, nós temos que trazer toda a atividade financeira, literalmente, ela não pode ser privada, ela não pode dar lucro. A atividade financeira é fomentadora, ela tem que dar capilaridade na atividade econômica, para que as coisas possam fluir. Portanto, quem tem que fazer isso é o Estado. Esse absurdo de cartão de crédito a 300% ao ano, isso tudo tem que acabar, isso tudo é um verdadeiro absurdo. Então, essa capilaridade tem que ser dada por um sistema financeiro no Brasil, que envolva apenas Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.